nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Paz e bem, amado povo de Deus, hoje a palavra se encontra em Marcos 10, de 46 a 52, a cura de Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele estava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Rabone, respondeu o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra de nossa salvação. Então, amados irmãos, essa palavra nos traz alguns encorajamentos hoje para a nossa caminhada. O primeiro ponto que eu destaco aqui é a gente sair da beira do caminho. Porque aquele homem estava à margem, estava ali, estar à beira do caminho significa estar à margem, mendigando, sendo cego, sendo discriminado pela sociedade. Mas ele era um homem de fé, como a gente percebe aqui. Sabendo que era Jesus que ia passando ali, ele começa a gritar. A gente encontra poucas pessoas assim na Bíblia que começam a clamar por Jesus, gritar. Mas aquelas que vão até ele, ele os cura, ele dá um sentido à vida dessas pessoas. E com Bartimeu foi assim. Ele, sendo cego, estava ali com a sua capa. A capa significava que ele era um mendigo, estava pedindo esmola e cego. E ele joga aquela capa quando os discípulos ou outras pessoas chamam ele para ter com Jesus, né? Jesus o ouviu, Jesus mandou chamar. E é interessante quando aqueles que foram chamar ele lhe disseram: Coragem, levanta-te, ele te chama, Jesus te chama. Essa deve ser a nossa atitude também. Saber que Jesus tem um chamado para a nossa vida e que nós devemos nos levantar, deixando para trás aquilo que já passou e ir até Jesus com uma nova perspectiva de vida, com um novo chamado. Como diz numa carta de Paulo: eis que aquilo que era antigo se passou, eis que tudo agora se faz novo. E isso se faz novo pela santa palavra de Deus. Como o cego clamou a Jesus: Jesus, tem de piedade de mim. Nós devemos assumir também essa atitude de clamar a Jesus. E a atitude do cego é que ele foi ter com Jesus. E Jesus pergunta-lhe: o que queres que eu te faça? Mas ali estava óbvio que ele precisava da cura da visão. Padre Léo brinca com essa expressão: ô Jesus, tu não está vendo? Porque ele sabia, Jesus sendo onisciente, onipresente, onipotente, sabia que aquele cego precisava da cura. Mas Jesus queria ir muito além da cura visão, auditiva. Ele precisava ser curado interiormente, da cura interior. É por isso que Jesus faz a pergunta, para que ele possa responder. E Jesus dá muito mais do que aquilo que ele pede, mas dá aquilo que ele precisa. E outra atitude do cego, que também deve ser a nossa atitude, é seguir Jesus pelo caminho, dando glória ao seu nome.
como aconteceu no último versículo. Depois que Jesus disse: a tua fé te salvou, ele saiu glorificando a Deus pelo caminho. Então, nesses dias, nesse tempo de quaresma, busquemos um momento mais de louvor, de oração, interiorização na adoração. E esse grupo que nós participamos, e tantos grupos pelo mundo, nos favorece quanto a isso. Então, ouçamos mais o Senhor e vamos buscar seguir Jesus no caminho. Ele mesmo é o caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.